vivo e em cores, com muito carinho. Estamos entrando aí na sua casa, eu muito bem acompanhado. O chefe André já vai aparecer, mas estou aqui com Amanda e Kelly da TNT. Meninas, bom dia. Bom dia. Vamos mostrar tudo que vocês trouxeram pra gente? A gente trouxe muita coisa linda. Pois é, vou explicar pra vocês, a gente entrou do nada aí na casa de vocês, se você não viu a chamada, daqui a pouquinho a gente tem a Fórmula 1. Então até às 9h30 a gente tem muita novidade pra vocês e vamos trocar essas árvores lindas por uma diferente também. Tava conversando aqui com a Amanda e com a Kelly, eu falei assim, gente, que combinação que a gente antigamente já falava assim, ó, a mulher, se usava bijuteria prata, nunca poderia colocar uma dourada. Jamais. Só que agora na árvore de Natal, na decoração, você pode misturar os dois. É em tudo, né? Acessórios, tudo. Agora virou uma tendência, né? De um ano pra cá, pode usar até, assim, brincos, em tudo. A gente faz essa mistura e a gente trouxe isso pra mostrar. E essa ideia que a árvore fica Também linda, não pode. precisa ser só o dourado com vermelho. Não, o dourado com prata fica lindo. Então vai ser assim, a gente já combinou, né? Durante aí a Fórmula 1, a gente vai estar assistindo aqui, as meninas vão trocar essas árvores, mas vão usar aqui esses elementos, né? Então aqui a folhagem que a gente falou que sempre é importante. Olha que chique essa bolinha, gente, que demais. Antigamente a gente colocava tudo de uma cor só, né? Isso. Então dá pra você variar também com prata e também dourado. Isso. E recapitulando, gente, pra montar a árvore, né? Como é que a gente faz? Primeiro a gente monta a árvore. Primeiro, atenção, pisca, que todo mundo põe Gente, por último. não é por último, né? tá? Lá na árvore da Band eles colocaram por último, eu reparei ontem. E dá diferença. Dá Aqui fica diferença. aparecendo o fiozinho todo. Isso. Abrir a árvore corretamente, abrir bem, né? Os galhos Isso. bonitinhos. Porque E aí já coloca mais pro fundinho. O pisca lá dentro, porque aí a luz sai lá de dentro, não fica... Não fica caindo, gente. Aqui, ó, você nem vê onde tá o pisca, porque coloca, sendo o primeiro, já coloca Exatamente, entendeu? Aí depois Pode você falar, coloca Ana. o topo e os laços, né? E Depois você sempre coloca as as peças flores. maiores, né? Isso. Aí você às vezes- separa, né, as coisas no chão para você ter o visual, né? Legal você falar do chão, porque ó, isso daqui, por exemplo, gente, são acabamentos para árvore de Natal. Isso, são peças grandes. Então você consegue colocar perto da árvore que você montou, Exatamente. para não ficar Isso. aquele vazio, sabe, na árvore. Então fica bonito também embaixo, né? Isso. E aí o que a gente faz? Vamos montar uma árvore. A gente já separa, deixa o laço num canto, as peças grandes no outro, bola do outro, que a gente vai visualizando para montar. Perfeito. Entendeu? E aí, por exemplo, dá para pôr pelúcia? Dá, pode pôr tranquilo. Então, assim, só que põe ele primeiro. Perfeito. Entendeu? Porque aí depois a gente faz os Ele enfeites ocupa e um volta. volume, né? É, ocupa Que é um o volume. senão também vai ficar muito cheio de coisa e ficar over, né? Então, meninas, é o seguinte, a gente vai continuar com o programa aqui. Bom trabalho pra vocês. A gente pode deixar essa árvore aqui no primeiro momento? Sim. Pode, Tá tão bonita, né? lógico. Aí depois a gente monta, então. Enquanto a gente começa a trabalhar aqui, bora assistir um quadro pra gente aprender a investir com segurança na internet com o Daniel Carius. O seu consultor de criptoativos aqui da Band Vale. Fala pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês que existem alguns tipos de tokens e criptomoedas. É bom sabermos a classificação de cada um para saber o que estamos comprando e o que estamos adquirindo. Primeiro eu vou falar com vocês sobre os tokens securities. Tokens securities nada mais são do que a representação fidedigna de um ativo real. Pense comigo, um terreno a qual você divide ele em diversas cotas e essas cotas são registradas no RGI do imóvel. Cada cota pode ser representada por um token. Esse token é denominado token security, porque ele é atrelado a um bem físico. Existem também os tokens da classificação equity, que nada mais são do que representação do capital social, como se fosse literalmente a ação da empresa. Ao invés da empresa passar por um processo de IPO, ela tokeniza as suas cotas sociais, transformando então cada token em um token equity. Ainda dentro da esfera dos tokens, existem os tokens utility, que são os mais comuns que vemos hoje no dia a dia. São os tokens de usabilidade. Os tokens de usabilidade nada mais são do que tokens que conseguimos usá-los no dia a dia. Você deve ter ouvido falar sobre a Ethereum, ou se não, pesquise depois no Google. A Ethereum, ela é uma plataforma onde o seu token de utilidade garante acesso a essa plataforma onde poderão ser feitos contratos inteligentes. Você sabe o que são contratos inteligentes? Eu vou abordar na próxima semana aqui na Band Vale. Nos vemos lá, forte abraço.
Valeu, Daniel. Tá aqui ele aqui comigo. Bom dia, chefe André. Você tá bem? Cara, sempre bem. E você? Tamo bem, né, gente? Saudade do Abel, mas com alegria, grato também pela vida dele. E a gente continua aqui, então, eu sei que tem uma receita deliciosa, mas o doutor Otávio tá ao vivo aí pra conversar com a gente, Vitão? Posso chamar ele? Doutor, bom dia. Qual que é a dica de hoje? Hoje o assunto é ortodontia para pacientes adultos. A procura por tratamento ortodôntico, aquele que se refere ao alinhamento dos dentes, para pacientes adultos tem aumentado muito, né? As pessoas querem melhorar a estética, mas muitos dos pacientes adultos reclamam e não gostam do aparelho de metal. Então, qual seria a opção com relação aos tratamentos ortodônticos que vão ser feitos e o paciente adulto não quer o aparelho de metal? Nós temos a opção dos brackets, que vão ser colados nos dentes, que são os aparelhos estéticos, né, com material estético, pode ser em cerâmica, em safira sintética, entre outros materiais, sempre dependendo da indicação para o tratamento daquele paciente especificamente. E hoje também nós podemos fazer tratamentos ortodônticos, ou melhor, alinhar os dentes com aquelas placas que alinham os dentes, né? Então você pode colocar aquelas placas invisíveis e você vai trocando essas placas de acordo com a indicação a cada semana, por exemplo, e elas vão alinhando os dentes aos poucos, né? Então você vai trocando placa por placa. Aí depende do problema, da quantidade de alinhamento, o número de placas que vão ser colocadas, né? Porque o paciente sempre pergunta, quanto vai custar isso? Então você precisa fazer uma avaliação técnica com o profissional cirurgião dentista ou ortodontista e ele sim vai poder indicar quantas placas vão ser necessárias e qual o valor. Você pode fazer os tratamentos híbridos também, que é começar com o tratamento fixo, aparelho fixo e terminar com as placas alinhadoras. Esta é a nossa dica de saúde de hoje, tratamentos estéticos para pacientes adultos que não querem colocar o aparelho de metal. Tenham um bom final de semana, saúde e paz para todos. Muito legal, doutor. Até porque às vezes a pessoa tem a vaidade mesmo, né, no dia a dia, e é complicado Não, mas também. deixa eu falar pra você que eu acho que eu vou colocar. Eu tenho um dentinho aqui embaixo que é torto desde que eu acho que eu nasci. Sério? Eu vou E lá diz ver que é isso. rapidinho. Diz que é rapidinho pra arrumar, sabia? É, porque não aparece, né? Ele fica realmente invisível. E ali. você tem a vida mais normal, né? Eu usei esse daí. Você usou? Nossa, não esse daí do bonito. Eu usei daquele do aparelho antigo, mesmo, convencional. Eu não podia comer alface na rua, gente, que era uma desgraça. Era uma vergonha. Eu ficava com alface o tempo todo, né? Eu tinha uma paquerinha que ela tinha. Aí um dia a gente... 13 anos. Aí quando eu fui lá, né? Pra beijar aquela coisa... Cara, tinha um monte de... Aí eu desisti. Ah, que coisa feia. Desisti. Eu desistiria também, né, gente? Vamos voltar a falar um pouquinho aqui, cuidar do seu dia a dia. A doutora Camila Juliana vai dar um toque muito interessante sobre divórcio. Tem muita dúvida. Dá para ser tranquilo esse processo. Ela vai contar pra gente. Olá, eu sou Camila Juliana, advogada, especialista em direito de família. E nesse mês de dezembro, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre divórcio e as suas consequências. Esse é um tema que eu gosto bastante de trabalhar no escritório. Eu busco uma visão humanizada sobre o direito e, consequentemente, diante de uma dor tão grande como é o rompimento de um relacionamento, é preciso que as partes e também os profissionais envolvidos estejam imbuídos do entendimento do que está sendo vivenciado naquele momento. Com a pandemia, o número de divórcios cresceu exponencialmente. É estatístico até. Existe uma pesquisa que foi feita e revelou que os cartórios e os fóruns receberam um grande número de pedidos de divórcio. Por que isso aconteceu? É óbvio que o isolamento e a manutenção das pessoas em casa acabou trazendo à tona problemas que ficavam debaixo do tapete ou esquecidos na correria do dia a dia. O enfrentamento do divórcio nunca é fácil, mas é possível passar por ele com a ajuda de profissionais do direito que tenham uma visão humanizada. É possível tratar sobre os filhos, a guarda, a pensão, o regime de convivência. É possível tratar também sobre bens, dívidas, o nome da pessoa que eventualmente foi alterado quando do casamento, sem tanta dor.
A orientação jurídica adequada é a contratação de um advogado da área. As pessoas podem ter advogados diferentes, pode ter um só para os dois, caso o divórcio seja amigável, mas é importante tomar para si as rédeas da própria vida e conseguir passar por esse momento de cabeça erguida, rumo a uma liberdade saudável. A gente costuma dizer que a gente não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe, mas a gente pode ter uma convivência saudável com o ex-companheiro, com o ex-marido ou a ex-esposa. É um prazer estar aqui com vocês. O mês de dezembro se inicia com um novo tema e tratar de divórcio e tirar as dúvidas de vocês ao longo do mês vai ser muito prazeroso. Obrigada! Estava comentando com o André aqui que eu sou fã da doutora Camila Juliana, porque ela simplifica um momento tão difícil, né? E muito bacana. Ela sempre vai trazer conteúdo pra gente. Você dorme bem? Cara, eu tive que fazer um tratamento para dormir. A insônia, muitas vezes, tem assombrado muitos brasileiros, né? Então agora, olha que interessante que a gente vai aprender agora com a Patrícia e com o Dr. Labinas também, sobre insônia. Muitas vezes a gente tem insônia e não sabe que é insônia, acha que é algum probleminha. Olha, eles vão explicar pra gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Guilherme. Bom dia, tudo bem? Muito sono? Pois é. Sono, às vezes, é um problema, né? Vamos falar, então, de um transtorno que afeta 40% da população brasileira, que é a insônia. Guilherme, quais são aí os sintomas da insônia? A insônia, ela é definida como dos três pontos que eu vou falar, um deles você tem que ter sempre. Então, dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para manter o sono, ou seja, despertares que você vai tendo ao longo da noite e, por último, despertar precoce. Você quer acordar por volta das 6, 7 da manhã e acaba acordando um pouco antes do que o esperado. Então, você dorme, acorda, por exemplo, às 3 da manhã, né? Que é o horário meio que clássico de todo mundo e perde o sono, também é insônia. Então, essa é a última etapa da insônia, aquela que você não consegue mais manter o sono. Acordou, fica acordado e segue o dia. Só que não é só essas 3 características, você tem que ter outras. Então, isso tem que te levar a sofrimento, então você tem prejuízo no outro dia, a gente vai até falar um pouco disso. Você tem prejuízo no trabalho, prejuízo na vida pessoal, irritação, desatenção. Ela também te leva a dificuldades, por exemplo, toda semana. Então você tem que ter 3 episódios na semana por pelo menos 3 meses para ser caracterizado como uma doença. E obviamente não é explicado por drogas ou outras doenças clínicas e não psiquiátricas também, e psiquiátricas. E finalmente você tem que ter isso com uma higiene do sono adequada. Então você faz tudo para dormir bem e não dorme bem, aí sim é caracterizado como insônia. Então se a pessoa faz a higiene do sono e resolve, não seria um quadro de insônia? Por exemplo, não. E, aliás, a grande parte das insônias, elas são tratadas por higiene do sono. Sim. A medicação, ela é lá a última etapa do tratamento, né? Sim. Bom, uma coisa importante em relação à insônia é a gente pensar, até para conscientizar o pessoal aí de casa, nas consequências que problemas de sono podem ter, incluindo a insônia. Isso aumenta o índice, a probabilidade do desenvolvimento de doenças cardíacas, de derrames, ganho de peso, inclusive até tem alguns estudos sobre alteração na pele. Então é importante a gente reconhecer esse problema e buscar ajuda, buscar tratamento. E eu vou puxar a sardinha pro meu lado também, tem os transtornos mentais, né? Os transtornos mentais e insônia tem muita associação. Existe até, isso não é uma regra, mas por exemplo, as pessoas ansiosas, normalmente, elas têm dificuldade em iniciar o sono, como você deve ver muito no consultório. Pessoas com depressão, muitas vezes, elas acordam antes da hora, esse despertar precoce. Então, a associação, inclusive, com os transtornos mentais. E o tratamento? Eu ia falar até da medicação como primeira linha, mas eu sei que a Patrícia vai puxar minha orelha. Então, Patrícia, fala um pouquinho sobre como funciona o tratamento para insônia. Então, gente, o tratamento de primeira linha para insônia é a terapia cognitivo-comportamental. Se você for pensar, o que o terapeuta, o que nós terapeutas trabalhamos? Nós trabalhamos aí a causa da insônia. Eu acho isso uma coisa interessante. A gente não trata necessariamente direto os sintomas da insônia. A gente trabalha toda essa questão de higiene do sono, que inclui o controle de estímulo. Então, a pessoa deitar no quarto apenas no horário de dormir, na cama, usar a cama
para dormir e só para intimidades. Duas coisas. Eu sempre falo, você usa a cama para o sexo e para o sono. Só, fim. Ter uma rotina de sono, né? Uma regularidade no horário de dormir, uma regularidade no horário de acordar. Também é importante evitar substâncias estimulantes, até Coca-Cola, viu, gente? Bebida alcoólica, café, até atividade física à noite não é muito recomendado. Outra coisa importante também que envolve a higiene do sono, acho que essa vocês não vão imaginar, talvez nem o Guilherme. Porque eu ando safadinha estudando sono há anos. Uma coisa importante que eu aprendi, a gente precisa de luz natural. Luz natural. Então a luz natural, na verdade até a ausência da luz natural é considerada um fator de risco para o desenvolvimento da insônia. Pessoas que acordam cedo, abrem a janela do quarto, tomam café da manhã num lugar muito iluminado, com luz natural. Por isso até que atividades ao ar livre são muito recomendadas, porque isso ajuda a regular os hormônios que controlam aí o sono. Fora evitar sonecas ao longo do dia, tentar sempre dormir e acordar no mesmo horário. E se você, porventura, deitou e não conseguiu pegar no sono, não adianta brigar com sono, não vai ligar, ver o celular, ver tela. Evita a tela, evita a luz, porque isso pode atrapalhar o seu sono, baseado até no que a Patrícia falou. Não pegou no sono na cama, levanta, sai do quarto, espera um ambiente mais tranquilo, sem tela, como o Guilherme falou. Aí você, quando começar um estado de sonolência, volta para a cama. E se você precisar, você vê que só a higiene do sono não tem resolvido, tem que buscar terapia e existem medicamentos também que controlam o sono, tá? Você tem que tomar só cuidado, que não pode fazer uso desses remédios sozinho, verdade. Porque quando o psiquiatra ele avalia o sono por si só, ele identifica qual o melhor remédio para a pessoa. Então, se você indica um remédio A, por exemplo, como um Zolpidem para uma pessoa que tem despertar precoce, não vai adiantar. Então, tem que tomar cuidado, não se automedique. E se você está tendo insônia, 3 episódios na semana por 3 meses, busca ajuda. E por fim, gente, pense no seguinte, o sono envolve uma atividade cerebral importante, que é por isso até que não pode tomar medicação sem orientação do médico, porque envolve aí essa química do cérebro. Então é importante a gente destacar que o sono é uma atividade do cérebro. Cérebros agitados, muito preocupados, inquietos, costumam ter esse problema. Não fique aí em casa sofrendo, procure ajuda. Incrível. Sabe que eu estava conversando até com o André aqui, que toda vez que a gente conversa um pouquinho, ouve o que eles falam pra gente, a gente fica impressionado, assim, com a sabedoria, né, de compartilhar. E a insônia é algo que realmente, a gente, às vezes, como eles estavam comentando, né, às vezes a pessoa acorda, que nem eu acordo todo dia às 5 horas da manhã. E isso é um tipo de insônia, isso eu tenho que ficar atento também, né? Não, e a importância do sono para nossa saúde física mesmo, né? É muito importante. Obrigado, viu? Pelos dois aí, pelo carinho, pelo toque também. A gente adorou, como sempre, né? Sempre muito sábios. Eu sei que tem aqui um abacaxi cortado, eu sei que a gente falou sobre abacaxi. Uma receitinha fácil aqui. É fácil. Fácil. É saudável também, né? Saudável. Pode comprar abacaxi agora já. Não, agora não. Primeiro você assiste o programa. Isso, aí você vê um pouquinho a Fórmula 1, compra o abacaxi e faz, mas eu quero experimentar. Então vamos pro break rapidinho. Vamos. E a gente volta já, parece que é uma coisa chique, é um smooth. Smooth. A gente vai aprender a falar no intervalo, a gente explica pra vocês Vamos como é que pegar um fala tradutor depois. lá. Não sai daí, não.